Também com o Matheus Bueno, tributarista e sócio da Bueno Tax Lawyers. Muito boa tarde, Matheus. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, Carlos. Sempre um prazer estar aqui com você. Matheus, vamos lá. O governo quer criar um novo imposto, quer de fato tributar os chamados fundos fechados, que, segundo o governo, seriam os fundos dos, abre aspas, super ricos, fecha aspas, ou seja, os fundos geralmente com um só cotista que administra assim o seu patrimônio. Esse tipo de tributação seria uma novidade ou já é algo que é aplicado em outros tipos de fundos de investimentos? E quanto que é cobrado em outros fundos? Não seria uma novidade, né? Na verdade, o governo já faz isso para a grande maioria dos fundos. O que está em jogo aqui é a tributação dos chamados fundos fechados, que sim, existem alguns que têm apenas um cotista, mas existem também fundos fechados com mais de um cotista. O que acontece essencialmente é que os fundos que boa parte da população investe, eles são sujeitos ao chamado come-cota. Então, de 6 em 6 meses, inicio de imposto de renda, e normalmente a alíquota é de 15%, pode até 22,5%. E o que o governo quer é passar a colocar esses fundos fechados, que são vistos como um instrumento de investimento das famílias ou indivíduos mais ricos, né, na mesma regra dos fundos abertos. Perfeito. E temos mais 2 minutinhos, Matheus. O Come-Cotas, quanto que é a porcentagem que é tomada e quanto que é, vamos dizer, a tributação geral de um fundo de investimento aberto? No fundo de investimento aberto, a gente pode ter hoje curto prazo e longo prazo. E aí isso vai mudar se o Come-Cota ser de 15% ou 20%. Mas via de regra a gente tem a tributação ocorrendo a 15%. E nós temos isso a cada 6 meses, né, o que faz com que os administradores tenham que manter liquidez em caixa para que eles possam pagar aquele imposto. Economicamente, o que está em jogo é isso, né? Ainda que o investidor quisesse manter o dinheiro aplicado, ele tem que resgatar uma parte desse investimento a cada 6 meses para poder arcar com o imposto. Esse é o ganho do fundo fechado, porque você ganha aquela oitava maravilha, né, da matemática financeira dos juros compostos. Você mantém um rendimento ali, ele vai sendo reaplicado, então a comparação de fundo fechado com fundo aberto, no médio e longo prazo, o fundo fechado dá um retorno muito maior para o investidor, porque ele permite que você jogue para frente o imposto que vai incidir. Vai existir imposto, é que no fundo fechado ele só existe ao final do prazo, quando existe o resgate, alguma coisa do sistema, e às vezes o resgate está a ver navios no fundo fechado. Lembrando que, antes de ir para o intervalo, lembrando que estamos falando de 15% e 20% do ganho de capital, não do valor do fundo. Então, se o fundo performar bem, vai ganhar a diferença, né, do dia 1 até o dia, depois de 6 meses, né, e se o fundo tiver performance negativa, de fato não tem cobrança, correto? Não tem cobrança de 15% Exatamente. Ou 20%. É o imposto Perfeito. De renda, né? Então, o que se busca é a diferença do valor aplicado versus o valor de mercado. E aí começam a surgir as dificuldades econômicas, né? Você tem que marcar mercado, tem que saber o valor daquele fundo no dia da aplicação da alíquota para você saber justamente qual é a base, qual que é a renda do investimento. Claro. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com a pergunta da Isabela. Antes disso, só para dar uma rápida atualização, Bolsa continua subindo 0,76%, 121.128 pontos, VEG sobe 7,03%, IRB cai 14,26%. Então a gente vai para 2 minutinhos de intervalo e voltamos já com o Matheus Bueno, advogado tributarista e sócio da Bueno Tax Lawyer, para continuar o nosso papo sobre tributação de fundos e também sobre a reforma tributária. Você não pode perder. Então voltamos já. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação.
Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você escolhe seu caminho. Uma jornada cheia de realizações espera por você. Conquiste uma nova fase. Seja oficial de carreira do Exército. Estão abertas as inscrições para o concurso do Instituto Militar de Engenharia. Você pode mais. Junte-se a nós. Inscrições em ime.ep.mil.br. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa. Brasil, União e Reconstrução. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação, e essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. BMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing dessa segunda-feira. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. 4h35 nesse momento. E voltamos a falar com o nosso convidado de hoje, o Matheus Bueno, advogado tributarista e sócio da Bueno Tax Lawyer. Matheus, a gente estava falando então de tributação de fundos. Já existe então uma tributação de fundos abertos. Qual seria a diferença, então, dessa proposta do governo? Se há uma diferença, né, com a tributação já existente de outros fundos como isso poderia mudar, eventualmente, a indústria, né, ou alguma coisa dos fundos? Bom, vamos lá. Os fundos são como se fossem condomínios, né, que as pessoas, os cotistas, reúnem o seu recurso e um terceiro, administrador, o gestor, faz a aplicação. E aí pode ser em imóveis, em ações, os chamados multimercados, renda fixa. O fundo vai comprar os títulos de aplicação, embora tenha um CNPJ, tenha uma figura, os ditos contribuintes são os cotistas, né? Então isso já existe no mercado há muito tempo, e o que existe de, vamos dizer assim, excepcional, que o governo está dizendo que seria uma correção, é que os fundos abertos, aqueles que você admite cotistas a qualquer tempo, e o resgate é entrada e saída a qualquer tempo, já são tributados a cada 6 meses, naquelas leis que a gente mencionou sobre a renda, né, de 15% ou 20%. E os fundos fechados, onde você permite apenas a entrada de cotistas no início, e você determina um prazo para que aconteça o final do fundo, eles não possuem tributação hoje no meio do período deles. O que acontece é que só quando encerra o fundo, né, na data de resgate, ou quando o dono vende as cotas, por exemplo, é que ele é tributado. O que o governo está dizendo? Não existe uma proposta ainda no papel. Essa ideia vem e volta a cada governo. Em 2017 a gente já teve essa proposta nascendo. Inclusive uma medida provisória, né, que tem poder de lei, mas ela não foi aprovada pelo Congresso. Depois, com o governo Temer, voltou com um projeto de lei e estava na gaveta do ex-ministro do Bolsonaro, né, para que, se eventualmente fosse necessário, fosse usado para arrecadar. O que muda na prática é que a gente tem, via de regra, investidores fazendo seus, vamos dizer assim, seus cálculos, né, e as suas projeções, contando com a regra que existe hoje. Então, os investidores dos fundos fechados, se uma medida como essa vier, nós não temos o texto dela ainda, o que a gente tem é o que já aconteceu no passado, né, e se tentaria de novo, teria uma surpresa. Então, se eu me programei para em 10 anos fazer uma aplicação e só depois de 10 anos, né, que eu tivesse meu rendimento, eu pagasse o imposto, se uma medida dessa vier como a gente está imaginando,
eu teria que, daqui a 6 meses, começar a tributar isso. Então, uma crítica que se faz dos cotistas desses fundos é que eles não estavam programados, eles teriam como se fosse um direito adquirido a manter a regra antiga. Mas do lado do governo, né, e esse governo combina com o discurso dele esse tipo de tributação, é que esse é um favor, é um regime que está privilegiando justamente as maiores fortunas. Porque o que se sabe na prática é que manter um fundo fechado é muito mais caro do que você ter um número reduzido de cotistas. Então, o único cotista ou a única família cotista acaba arcando com os custos todos de manutenção desse fundo. Então, você sabe que acaba sendo um patrimônio, pelas estimativas que eu conheço, a partir de 10 milhões de reais é que vale a pena ter um fundo desse. O ganho existe, mas é que ele é caro. Então, o custo-benefício começa a ser relevante a partir desse valor. E, na promessa do governo, ou na tentativa do governo, eu estaria equalizando essas fortunas, esse fundo fechado, com o que já acontece para todo mundo que é cotista de um fundo aberto, né? Isso tudo esquecendo, e eu termino por aqui essa resposta, que mesmo nos fundos abertos existe alguma crítica, né? Se seria justo você a cada 6 meses pagar um imposto, se eventualmente um investimento está sendo feito, não é para vencer em 6 meses, né? O que acontece é um malabarismo ali, uma ginástica dos ajustadores, já acostumados com isso há muito tempo, a ter que resgatar uma parte do investimento para arcar com o imposto, ainda que o cotista não saque o investimento. Eu mesmo tenho fundos abertos e eu pago imposto mesmo sem que eu esteja retirando ou usufruindo da renda que aquele fundo está potencialmente me gerando. Essa proposta pode acabar gerando uma aversão ali no mercado financeiro e uma fuga de capitais do Brasil para o exterior pode acontecer? Ótima pergunta. Aconteceu a mesma coisa em 2017 e 2018. Os grandes investidores, né, já se preparavam para eventualmente fazer duas coisas. Ou realocar o investimento, que é um caminho que você, já que eu vou ter que pagar esse come cotas, vamos supor, de 15% a cada 6 meses, então eu prefiro mudar a minha estratégia de investimento, porque esse investimento que eu havia feito, a estratégia dele só fazia sentido se eu realmente diferir esse imposto. Então pode ser que esses investidores decidam encerrar o investimento e migrar para outros tipos de mercado, eventualmente até indo para fora do país. E para esses existe também uma medida provisória desse, o governo atual que tenta também tributar os investimentos fora do país, né? Então vai ser pular da frigideira para cair no fogo, eventualmente, se as duas medidas forem aprovadas. Mas existe também os que optam por brigar contra essa regra. E a briga, né, aí o lado aqui dos advogados tributaristas, levantar os argumentos para você discutir como é que isso poderia ser atacado. E o argumento principal é a chamada segurança jurídica, né? Que, olha, quando eu fiz um investimento, eventualmente há anos atrás, ou há décadas atrás, essa era a regra. Eu teria a não tributação. Então, os contribuintes que quiserem por essa estratégia, algo mais agressiva, vão estar contando que eu consiga, perante um juiz, ou depositar em juiz, ou conseguir uma decisão, para não me submeter a essa regra. Agora, se eles não tiverem sucesso nessa demanda, eles voltam a cair na regra, né? Ou seja, voltam a ser tributados. Mas gera, assim, um certo ruído no mercado, porque os investidores hoje não têm essa tributação imediata. De novo, eles têm, mas mais adiante não têm. Então, Matheus, assim, daquilo que a gente está conversando aqui, é possível que, mesmo que aprovada essa medida, gere uma judicialização brutal de cotistas de fundos que apresentarão perante o juiz a argumentação de que o governo está mudando as regras no meio do jogo, isso não pode, cria também incerteza jurídica e eles poderiam até obter liminares ou até decisões favoráveis contra o governo. Então você acha que isso é matéria que chegará até o STF? E só para também completar essa pergunta, como é que o governo vai conseguir cobrar isso do ponto de vista prático? Como você falou, a marcação ao mercado tem que ser feita pelo gestor do fundo. E se o gestor não fizer isso, por exemplo, né? Acontece alguma coisa, o governo tem capacidade, a Receita tem capacidade de verificar isso ou simplesmente confia no gestor e na boa-fé do gestor? Felizmente para o governo, esse mecanismo já é tradicional e o que na prática acontece em termos gerais é que eles jogam a responsabilidade do tributo para esse gestor, para o administrador. Então, o gestor administrador, ele sabe que se ele não pagar o imposto que é devido pelo cotista, o patrimônio dele mesmo, o gestor administrador, pode ser ameaçado. Então, o que a gente vê no mercado é que os bancos, os gestores, esses profissionais, acabam aplicando a regra, a não ser que o cliente deles, o cotista, mostre uma decisão judicial válida que os libere de fazer essa obrigação. Então, em termos práticos, não seria difícil para o governo implementar isso, que é o que ele já faz com dezenas de milhares de fundos e investidores há muito tempo nos fundos abertos. A justificação deve existir, eu mesmo nas outras duas ocasiões, 17 e 18, as mais recentes, né?
fui procurado por esse tipo de cotista, a gente tinha estratégia já desenhada, as ações preparadas, mas como a medida provisória não foi aprovada, e depois do projeto de lei também na época, o presidente Temer também não foi adiante, não foi necessário. Mas a gente pode esperar que um percentual, aí, talvez, desses cotistas decidam por ir ao judiciário, porque a alternativa é simplesmente pagar o tributo, né? Enfim, mudar a estratégia, que também envolve o pagamento do tributo. Porque quando você vai mudar a estratégia, você acaba fazendo um resgate, você acaba caindo na regra de tributação, mesmo que o fundo fechado estivesse na regra antiga, né? Isso deve chegar ao judiciário, deve ir até o STF, que a discussão tem um quê de conceito de renda, né? Eu já tenho a chamada disponibilidade jurídica ou econômica daquilo ali. Então, para eu ter renda, eu estou ganhando mais do que eu apliquei. Mas para eu realmente ter a realização da renda, eu teria que sacar esse investimento, né? Transformar em reais. Se eu só tenho lá na tela do meu investidor o valor de mercado, eu não tenho a realização ainda. Então, tem uma discussão jurídica de fundo que bate na Constituição e pode sim parar no STF ou no STJ. Ou seja, uma briga para anos ainda. Perfeito, mas agora, o último ponto, só queria entender com você, porque temos então o governo que está querendo criar novos impostos para fundos fechados. É muito provável que crie um novo imposto para tributar dividendos ou eliminar até juros sobre o capital próprio ou tributá-los também. Veremos como será. Difícil tributá-los porque eles já são um custo de fato para o balanço, mas vamos dizer eliminá-los. Vai também aumentar a carga tributária ou criar novos impostos sobre patrimônio de brasileiros fora do Brasil, os offshores. Está realizando uma reforma tributária que de fato vai aumentar a carga sobre os serviços, como por exemplo serviços financeiros. De fato, no mundo dos advogados tributaristas, vocês não percebem isso como um risco de enfraquecer ou até matar a indústria financeira, né? A indústria do mercado financeiro no Brasil, onde apenas 2,5% da população investe hoje na Bolsa? Carlos, existe um risco, né? É um jogo, existe até um princípio econômico, não me lembro o nome agora, de até que ponto a alíquota realmente ela funciona ou passa a afugentar, né? Atrapalhar um pouco o mercado, mas existe isso. Curva de Laffer, esses exemplos todos que você colocou, exatamente, esses exemplos todos que você colocou são verdadeiros, sem esquecer de outras promessas aí, né? De tributar incentivos fiscais, de tributar apostas eletrônicas, você mencionou dividendos. O último governo, no projeto de lei de tributar dividendos, também fala de tributar os fundos de investimento imobiliário, que não é dividendo, né, é rendimento. Então, existe esse temor. Eu mesmo tenho um artigo no nosso site, lá no bueno.tech, de dezembro, que eu falo das 7 maldades que estão a caminho só no tema imposto de renda. E estão lá, tributação de dividendos, tributação do exterior, tributação de fundo fechado e mais 4 outros exemplos. Todos estão acontecendo. O que a gente vê é que o secretário do Ministro da Fazenda, o ministro Haddad, está longe de ser uma pessoa mal preparada, né, e está habilmente buscando todos os caminhos possíveis para trazer o superávit que o governo está prometendo, porque esse é um governo que acredita que o Estado é o motor da economia e ele precisa arrecadar para poder ir adiante, né? Então, a reforma tributária mexe no consumo e na renda, que predominantemente quem arrecada é a União. Medidas provisórias, projeto de lei mais simples de aprovado que uma reforma, vão ser o caminho para o governo tentar aumentar a arrecadação. Então, existe realmente um temor do mercado disso deixar as coisas muito mais caras. E do lado do governo, o que eles pregam é que, olha, mas a tabela do imposto de renda da pessoa física assalariada já paga 27,5%, não faz sentido dar favores ou tributar abaixo de pistas e investimentos, mas aí existem muitas críticas para fazer de ambos os lados, né? Agora, Matheus, ainda pode haver outro perigo ali ao investidor na mudança de tributação, né? Que seria caso o fundo sofra a tributação semestral do Come Cotas e mais tarde poderia resultar ali num prejuízo no momento do resgate, né? Pode não haver compensação pelo IR periódico já pago? Exatamente. Outra ótima pergunta. Isso acontece eventualmente e esse é um dos temores, né? Porque eu não tenho justamente... Se é renda, já fiquei mais rico. Como é que eu posso tributar uma coisa que depois eu já não tenho mais o recurso? É que, tecnicamente, a gente diz que a tributação da renda é a tributação de uma energia em movimento, vamos dizer assim. Eu preciso de 2 períodos, né? O inicial e o final, para eu saber se eu tive renda ou não. E existe essa ficção, né? Que eu corto o tempo em períodos para poder saber se eu estou tendo renda ou não. Mas exatamente esse mesmo ponto é uma das críticas que existe contra a medida provisória desse atual governo na tributação das pessoas físicas em investimentos no exterior. Eles querem que você tribute o rendimento que você teve no exterior todo 31 de dezembro, mesmo em relação à operação cambial. Então você imagina que eu tenho $1.000 depositado numa conta no exterior e eu encerro um ano com o dólar a R$5 e eu sou tributado como se eu tivesse o ganho nesse valor de R$5.000, ainda que o dólar depois venha a cair.
E essa mesma situação aconteceria no fundo, né? Eu posso ser, ao cortar o rendimento de 6 em 6 meses, eu posso estar tributando alguma coisa que é simplesmente desfeito depois, ou pior ainda, é meramente a recuperação de uma perda anterior. Então, se antes do Come Cotas, né, vamos supor que ele venha, eu estou num prejuízo, e aí quando ele começa a existir, nos primeiros 6 meses eu recupero um pouco do meu prejuízo, pode ser que isso seja chamado de renda. E aí eu vou estar, vamos dizer assim, contraditoriamente tributando algo que não é renda, eu estou simplesmente recuperando parte do meu investimento. Então, esse é um dos fundamentos para se usar numa medida judicial. Então, você querendo, você já pode alegar justamente isso numa ação se você tiver o fundo fechado e vier a ser prejudicado. Então, com certeza, a primeira ação vai ser utilizando esse trecho da BMC, do closing, apresentando o problema dos fundos. Terminando, Matheus, então, só para terminar também o nosso raciocínio, risco de bitributação, de fato, no caso dos fundos, risco também de bitributação, eventualmente, no caso de dividendos, e, eventualmente, também investimentos estrangeiros, brasileiros no exterior, ou até ADR, poderia ter esse risco de bitributação lá fora, de fato poderia ter um problema até de relações internacionais, com o Brasil já tendo assinado vários tratados que proíbem essa bitributação de investimentos estrangeiros no Brasil ou vice-versa. Qual é o seu cenário para os próximos anos? E você acha que o governo está ciente desse risco ou quer jogar tudo para a plateia e depois veremos daqui 10 anos no STF? Olha, acho que não tem bobo no futebol. O pessoal que está no Ministério da Fazenda, na Receita Federal, é muito bem preparado, sabe o que está fazendo. Na tributação do exterior, eu comentei dessa possibilidade do dólar subir e descer. O que eles fizeram é dizer, olha, eu vou tributar o lucro do exterior, das offshores, por exemplo, a partir dessa norma. Então foi menos ruim que no fundo fechado. O fundo fechado, quando eles usam as estimativas de arrecadação, eles estão fazendo o seguinte, eu vou tributar a renda, não só os 6 meses próximos, mas todo o histórico que existe acumulado dos investidores, eu já quero tributar. Então, é pior ainda o cenário, né? Aqui no exterior, eles estão dizendo o seguinte, eu vou tributar daqui em diante, mas eles não permitem que eu compense prejuízos passados. Então, pode ser que exista assim, uma tributação de algo que não é renda, né? Como eu mencionei, seja patrimônio, e a depender da situação do país onde houver o investimento, pode ser que tenha que ser respeitado algum tratado internacional, né? Sobre o risco do Brasil estar até se expondo em questões de imagem e tal. Alguma parte das medidas que o governo tem anunciado, de preço de transferência e tal, ele busca amenizar e evitar isso. Então, por exemplo, na tributação de dividendos, a última redação, que não é do governo atual, eles estavam colocando a tributação de dividendos e reduzindo a tributação da pessoa jurídica, como se fosse uma troca, né? Agora, a verdade é que aquela renda, primeiro foi o lucro da empresa, pagou imposto, e depois foi o lucro do sócio e pagou imposto de novo. Então, algum tipo de bitributação existiria, mas é que, tecnicamente, não se chama de bitributação se são contribuintes diferentes, né? Um sendo a pessoa jurídica e o outro sócio ou cotista. Mas é uma parte da discussão sobre se faz sentido esse tipo de incidência, se você já tem incidência no exterior, incidência na pessoa jurídica ou no próprio investimento, né? Perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer se de fato essa proposta, porque ainda é uma proposta, não foi aprovada, não é um decreto ainda emanado, nem foi aprovada pelo Congresso. Vamos ver qual será o destino desta intenção do governo. Enquanto isso, agradeço muitíssimo o Matheus Bueno, advogado tributarista e sócio da Bueno Tax Lawyer. Muito obrigado, Matheus. Foi um prazer tê-lo conosco.